Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente necessita ter o entendimento claro. Se não for o Pai, se não for Ele quem nos conduz, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quem nos conduz à salvação, quem nos conduz ao entendimento, quem ilumina, quem nos abre o entendimento, quem nos conduz ao arrependimento, é o nosso Deus. Seu Espírito opera em nós, nos conduzindo nessa jornada, para reconhecermos nossa miserabilidade, a nossa dependência, para que a gente entenda que é impossível, por nós mesmos, pelo nosso esforço, recebermos e conhecermos a salvação de nosso Deus. Se entendermos isso, nós vamos entender boa parte da jornada, porque é na dependência e é o Pai quem nos conduz nessa jornada, de maneira que a gente possa receber, entender e viver o reino de Deus segundo a sua vontade. Jesus ensinando sobre isso em João 6, do versículo 64 ao 66, afirma: Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Dependemos inteiramente do nosso Deus para nos conduzir não só ao conhecimento da salvação, ao entendimento da salvação pela graça, e em compreender que é mediante a obra de Cristo, não depende de nós, não está fundamentado no nosso esforço, nem naquilo que a gente possa fazer para agradar a Deus, nem para conhecer e compreender a salvação, nem para viver a jornada. Não é o nosso esforço, não é darmos a Deus a solução, não é acharmos que fazermos as obras que expressam, ou pelo menos obedecer os mandamentos, que Ele se agradará de nós e nos concederá a salvação. Não se trata disso. Não é mérito nosso. Ele ilumina o nosso entendimento, revela a nossa situação, para que, entendendo, a gente possa arrepender dos nossos pecados e nos submetermos a Cristo, reconhecendo Ele Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois é mediante a sua obra na cruz que nós conhecemos da salvação, pois na sua morte recebemos o perdão, na ressurreição a justificação, e a sua obra, pelo poder de Deus, nós somos colocados na presença de Deus, apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Isto é obra do Pai, é obra de nosso Deus em nosso favor. Ele nos faz um novo ser, uma nova criatura, à imagem de Cristo, e nos coloca na sua presença. Nós somos unidos com o nosso Deus e Ele é unido conosco. Nós somos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte da sua vida. Ele habita em nós. Nós temos que entender que, por causa disto, por causa da sua obra, por causa do que Ele fez, nós somos coparticipantes da sua natureza e capacitados para rejeitar as obras das trevas, para rejeitarmos as paixões humanas, para rejeitarmos toda e qualquer atitude que revela a natureza humana, para vivermos neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores, pois Ele nos capacitou para isso. O que a gente precisa é ter entendimento para que, conhecendo o que Deus nos fala, possamos crer, e crer nós possamos fazer as obras que revelam o nosso Deus. Pois somos chamados para viver o reino de Deus, para vivermos a vontade do Pai. Nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de nosso Deus. A santificação é para expressarmos e para revelarmos essa obra que Deus fez em nosso favor.
para que, vivendo o reino de Deus, a gente possa revelar o Pai, glorificar o seu nome, andar como Cristo, mostrando, revelando, manifestando o reino de Deus e assim revelando o Pai ao mundo, tornando o Deus invisível visível neste mundo para as pessoas, sendo luz, para que pessoas que são conduzidas por nosso Deus possam conhecer e compreender a sua salvação. Pois quem rejeita a nós, rejeita as obras, rejeita o nosso Deus, pois temos que apresentar o nosso Deus às pessoas, não para alcançar, mas para que todos aqueles que conheçam e ouçam possam buscar o conhecimento, o entendimento e a compreensão da vontade de Deus. Não é mérito nosso, é dependência de Deus e reconhecer que, se não for o Pai, nós não conhecemos da sua salvação e nem vivemos a sua vontade. O que ele deseja é que nós sejamos como Cristo, que façamos da nossa vida a vontade dele, para que revelemos o seu reino, sua glória, para que andemos neste mundo sendo o ser humano pleno que ele planejou. Que a gente entenda isso, que possamos buscar o discernimento, a compreensão e andar, por meio das Escrituras, na vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.